No dia em que me demitiram, a dona da empresa me olhou de cima a baixo e cuspiu uma frase que eu carreguei comigo por 10 anos. Ela disse: "Você nunca vai ser ninguém, e eu vou fazer questão de que nenhuma porta dessa cidade se abra para você." E sorriu quando disse isso. 10 anos depois, fui eu quem sentou na cabeceira da mesa daquela empresa, com os papéis da compra na minha frente. E ela, do outro lado, não me reconheceu. Meu nome é Helena. Eu cresci na parte da cidade que ninguém coloca em cartão postal. Minha mãe lavava roupa pra fora. Meu pai pegava o serviço que aparecia. Desde criança eu tinha uma coisa só que era minha: números. Onde os outros viam um borrão de contas, eu via a ordem. Eu fechava o caderno de fiado do mercadinho da esquina de cabeça, e o dono dizia, rindo, que um dia eu ia cuidar do dinheiro dos ricos. Ele não sabia o quanto estava certo e o quanto estava errado ao mesmo tempo. Aos 19 anos eu consegui um emprego no Grupo Aurora. Para quem é de fora, o Aurora era o orgulho da região. Uma distribuidora gigante, 80 anos de história, caminhões com o nome da família espalhados pelo estado inteiro. Para minha mãe, eu ter entrado lá foi como se eu tivesse passado num concurso. Ela chorou. Disse que finalmente um prado ia trabalhar de camisa limpa. Eu entrei como auxiliar do setor financeiro, ganhando quase nada, mas com os olhos brilhando. A empresa era da família Mendonça. Quem mandava de verdade era a Dona Vera, a matriarca, uma mulher de colar de pérola e voz de gelo. E tinha o filho dela, o Otávio, o herdeiro, que vivia de terno caro e de almoço longo. No papel, o Otávio era o diretor financeiro. Na prática, quem fazia o trabalho dele era eu. Não levou 6 meses para eu perceber que aquele lugar funcionava nas minhas costas. As planilhas que salvavam o mês saíam da minha mesa. As renegociações com o fornecedor que evitavam o prejuízo, eu que fazia, no telefone, na hora do almoço, enquanto eles almoçavam. Mas na reunião, o crédito tinha sempre o mesmo dono. O Otávio entrava, repetia o que eu tinha escrito num papel para ele, e a Dona Vera sorria pro filho como quem olha para um gênio. E quando eu abria a boca, era diferente. Uma vez eu apontei, com toda educação, que a conta de um cliente grande não fechava, que tinha dinheiro saindo sem nota. A Dona Vera me cortou na frente de todo mundo. Ela disse: "Minha filha, você é ajudante. Ajudante não opina, ajudante anota." E completou, baixinho, para eu ouvir e os outros fingirem que não ouviram: "Gente da sua laia tem sorte de estar nessa sala, então não estrague." Da minha laia, eu engoli. Engoli por 3 anos. Engoli porque em casa tinha conta para pagar, porque minha mãe ainda chorava de orgulho, porque eu achava que se eu fosse boa o suficiente, um dia eles iam ter que me enxergar. Eu não sabia ainda que tem gente que nunca vai te enxergar, não porque você é pouco, mas porque te enxergar obrigaria elas a se enxergarem. Teve uma noite que ficou marcada. Foi na festa de fim de ano da empresa. Eu tinha virado a madrugada fechando o balanço que ia garantir o 13º de todo mundo ali. No meio da festa, a Dona Vera me chamou na frente dos convidados, me entregou uma bandeja e pediu, com aquele sorriso, para eu servir o café dos diretores. Eu servi, de cabeça erguida, mas servi. O Otávio brindou ao excelente ano que a gestão dele tinha feito, com o número que tinha saído da minha mesa, enquanto eu enchia a xícara dele. Eu sorri, voltei para a copa, e chorei de raiva no escuro. Naquela noite eu entendi uma coisa: respeito, ali, não era algo que eu fosse conquistar, era algo que eu ia ter que construir bem longe deles. O fim começou com uma planilha. Aquele dinheiro que saía sem nota, que eu tinha apontado anos antes, tinha virado um rio. Eu descobri, juntando os pedaços, que o Otávio desviava do caixa da empresa para cobrir as próprias dívidas, e maquiava os números no fim do mês para ninguém ver. E adivinha quem assinava os relatórios que ele maquiava? Eu. O nome dele estava em cima, mas a mão que lançava era minha. Se aquilo estourasse, a culpada com nome e sobrenome nos papéis seria a auxiliar. Eu fiz a única coisa que a menina do caderno de fiado sabia fazer: levei a verdade para cima da mesa. Marquei com o Otávio, mostrei tudo, e disse que eu não ia mais assinar relatório que não batia. Disse que ou ele corrigia, ou eu não colocava o meu nome em cima de buraco que não era meu. Ele não gritou. Pessoas como o Otávio não gritam. Ele sorriu, agradeceu pela minha honestidade, disse que ia resolver. 3 dias depois, me chamaram na sala da Dona Vera. Em cima da mesa tinha uma carta de demissão por justa causa. O motivo? Desvio de conduta e suspeita de irregularidade no financeiro. Eles tinham virado o jogo. A pessoa que apontou o roubo virou, no papel, a ladra. Eu tentei me defender. Falei das provas. A Dona Vera nem olhou para elas. Foi aí que ela se levantou, deu a volta na mesa, chegou pertinho, e disse a tal frase: "Você nunca vai ser ninguém, e eu vou fazer questão de que nenhuma porta dessa cidade se abra para você." No mesmo mês, todo o escritório,
Toda distribuidora, todo contador da região tinha ouvido que a Helena Prado tinha sido pega roubando no Aurora. Eu mandei currículo para tudo quanto é lugar. Ninguém me chamou. A palavra de uma Mendonça valia mais que a verdade de uma Prado. Eu vi minha mãe parar de contar para as vizinhas onde a filha trabalhava. Eu vi o caderno de fiado, agora o meu, encher. E numa madrugada, sentada no chão da cozinha, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Arrumei uma mala, abracei minha mãe e fui embora da cidade. Não como quem foge, como quem sai para buscar arma. Só que a minha arma não era de fogo, era a mesma de sempre, números. Cheguei na capital com o dinheiro contado para um mês. Dormi no sofá da casa de uma prima. Comecei de novo lá de baixo, de operadora de caixa, de auxiliar outra vez, agora numa firma que ninguém da minha cidade conhecia. Então a mentira da dona Vera não me alcançava. De dia eu trabalhava, de noite eu estudava contabilidade, depois finanças, depois a coisa que mudou tudo, eu aprendi a ler empresas quebradas. Teve mês de escolher entre o ônibus e o almoço. Teve prova que eu fiz com febre, porque faltar custava a vaga. Teve gente, no caminho, que me olhou igualzinho a dona Vera olhava, como se o meu sotaque e a minha origem dissessem tudo o que precisava saber sobre até onde eu ia chegar. A diferença é que dessa vez eu não engoli em silêncio esperando ser enxergada. Eu usei cada um daqueles olhares como combustível. Cada porta fechada virava mais uma hora de estudo de madrugada. Eu não estava com pressa. Eu estava com pontaria. Porque tem um mercado inteiro que vive disso. Empresas que afundam em dívida. E gente que compra essa dívida barato, entra, e decide o destino delas. É um mundo frio, de gente de terno, igualzinho ao Otávio. A diferença é que ali, ao contrário do Aurora, ninguém me perguntou de onde eu vinha. Perguntaram só se eu acertava. E eu acertava. Eu enxergava o buraco de uma empresa pelo balanço como quem lê uma carta. Era o meu dom, o mesmo de sempre, agora com nome de profissão. Levou anos. Não foi glamour, foi teimosia. Eu virei analista, depois sócia pequena, depois montei a minha própria gestora com mais 2 loucos que acreditaram em mim. A gente comprava empresa doente, consertava e mantinha de pé. E eu fazia questão de uma regra só. Quando a gente assumia, os funcionários honestos ficavam. Quem afundava o barco saía. Eu tinha aprendido na pele a diferença entre os dois. Eu quase nunca olhava para trás. Quase. Até a manhã em que uma pasta caiu na minha mesa. Era uma oportunidade que meus sócios queriam que eu avaliasse. Uma distribuidora tradicional do interior, 80 e poucos anos de história, afogada em dívida, procurando desesperadamente um investidor para não ir à falência. O nome da empresa estava na capa, em letras que eu conhecia de cor. Grupo Aurora. Eu fiquei muito tempo parado olhando aquela pasta. Lá dentro estava tudo. O Otávio, em anos de gestão temerária, tinha feito com a empresa inteira o que fazia escondido comigo. Gastou o que não tinha, maquiou enquanto deu. E quando a maquiagem acabou, a dívida apareceu toda de uma vez. A dona Vera, já velha, tinha hipotecado até o sobrenome. Eles estavam à beira de perder tudo e procuravam, de joelhos, alguém com dinheiro para salvá-los. Eu poderia ter passado a pasta para frente. Era até o mais sensato. Misturar negócio com ferida velha é receita de erro. Mas eu li cada linha daquele balanço. E sabe o que eu vi? Eu vi que a empresa, por baixo do estrago do Otávio, ainda era boa. Tinha caminhão, tinha rota, tinha gente honesta segurando as pontas, gente que eu conhecia pelo nome. O que estava podre era o topo. E o topo tinha um preço. Eu não comprei só por vingança. Eu quero que isso fique claro, porque é a parte que ninguém entende. Eu comprei porque era um bom negócio e porque eu, melhor do que qualquer um no mundo, sabia exatamente onde aquela empresa estava sangrando. Mas eu mentiria se dissesse que o meu coração estava frio quando assinei. A minha gestora adquiriu a dívida que controlava o Aurora, calada, por trás de um nome de fundo que não dizia nada pra ninguém. Eu virei, da noite pro dia, a dona do destino da família Mendonça. E eles não faziam a menor ideia. Marcaram a reunião decisiva na sede do Aurora, naquela mesma sala. A investidora misteriosa ia conhecer a família e fechar o resgate. Eu peguei a estrada de volta pra minha cidade depois de 10 anos. Passei na frente da casa onde minha mãe chorou de orgulho. E entrei no prédio onde tinham me chamado de ladra. Agora de salto, de terno, com uma pasta na mão. A sala estava cheia. Advogados, o Otávio mais gordo e mais cinza, e a dona Vera, miúda, mais velha, mas com o mesmo colar de pérola. Eles se levantaram, todo sorriso, para receber a investidora que ia salvar a pele deles. A dona Vera apertou a minha mão e disse, doce feito mel, que prazer, a senhora tem um porte de quem sempre soube o que queria. Ela não me reconheceu. Para ela, eu nunca tinha tido rosto. Eu fui, por 3 anos, só uma função. Eu sentei na cabeceira, abri a pasta com calma, e antes de falar de números,
Eu disse só o meu nome. Helena. Helena Prado. Eu vi o sangue sumir do rosto do Otávio primeiro. Ele sempre foi mais rápido pro medo. A dona Vera demorou um segundo a mais. Quando caiu a ficha, a mão dela tremeu em cima da mesa. A mulher que tinha jurado que eu nunca seria ninguém estava sentada na minha frente, esperando que eu decidisse se a empresa dela ia viver ou morrer. Eu não gritei. Eu aprendi com os melhores que quem tem poder de verdade não grita. Eu disse, baixinho, para ela ouvir e os outros fingirem que não ouviam, as mesmas palavras que ela um dia me ensinou. A senhora é só uma acionista agora. E acionista, nessa mesa, não opina. A acionista assina. A reviravolta não foi o destruir o Aurora. Seria fácil. E seria burro. A reviravolta foi o que eu fiz com o poder que eles me entregaram de bandeja. Eu assumi o controle da empresa. O Otávio foi afastado da diretoria no mesmo dia, com a mesma frase seca que ele um dia usou comigo. A gente agradece os serviços prestados. A dona Vera perdeu o comando que ela achava eterno. Virou uma cotista pequena de uma empresa que não era mais dela. Eles saíram da sala pela mesma porta por onde eu tinha saído chorando 10 anos antes. Só que dessa vez, a porta era minha. E os outros? O motorista que sempre me dava bom dia continuou dirigindo. A moça do faturamento, que dividia o lanche comigo quando eu não tinha o que comer, virou gerente. Os funcionários honestos que seguraram a empresa enquanto o dono a saqueava, esses ficaram com salário em dia pela primeira vez em anos. Eu não voltei para apagar o Aurora do mapa. Eu voltei para tirar do topo a doença que quase matou ele. Minha mãe voltou a contar para as vizinhas onde a filha trabalhava. Só que agora a frase é diferente. A filha dela não trabalha mais no Aurora. A filha dela é dona do Aurora. Eu levei ela para conhecer a sala. Ela passou a mão na mesa de madeira, bem devagar, e não disse nada. Não precisava. Muita gente me pergunta se eu me senti vingada. A verdade é mais simples e mais fria do que a vingança que imaginam. Eu não destruí ninguém. A dona Vera e o Otávio construíram a própria ruína, tijolo por tijolo, com a mesma arrogância que usaram para me esmagar. Eu só estudei 10 anos para estar de pé no dia em que o castelo deles caísse, e ter o cheque na mão para comprar a chave. Eles me chamaram de nada. E foi exatamente o nada que eles enxergaram em mim que me deu a liberdade de virar tudo. Se essa história te pegou, escreve aqui nos comentários. Você teria comprado a empresa de quem te humilhou? Ou teria deixado afundar? E se você também acredita que silêncio pode ser estratégia, e que o tempo cobra o que a gente não consegue cobrar na hora, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, tem uma reviravolta dessas, daquelas que a vida demora, mas não esquece.